Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de sistemas, hoje estaremos falando sobre o sistema locomotor. É um sistema extremamente importante no nosso corpo pois ele é responsável pelo movimento, pela locomoção. Ele é um sistema diferente de ser estudado do que, por exemplo, o sistema respiratório, que só tem a função, tem os órgãos relacionados à respiração propriamente. A gente vai estar falando do sistema locomotor, a gente vai estar usando dois tecidos. Tem o tecido muscular e o tecido ósseo. Então tem inúmeras funções, inúmeras características, inúmeros tipos celulares dentro desse sistema locomotor, tá? Então é importante a gente ter alguma atenção relacionada a esse sistema, tudo bem? Mas é extremamente tranquilo a gente estudar esse conteúdo. Então vamos lá. Para a gente dar início aqui, a gente tem que ter em mente a função do sistema locomotor, tá? Então, o sistema locomotor ele vai ter a função básica de sustentação, locomoção e movimento do corpo, tudo bem? Uma coisa que a gente tem que ter atenção também é a diferença de locomoção para movimentação. Locomoção é eu sair de um lugar e ir para outro. Isso é locomoção. Movimento é apenas movimentar uma articulação, trazer ou afastar uma estrutura óssea, tá? Isso é movimentação, ok? Então a ideia de locomoção é diferente da ideia de movimentação. O sistema locomotor ele vai integrar o sistema ósseo e o sistema esquelético, assim também como dentro desse sistema tem a participação do tecido nervoso, do sistema nervoso e também do sistema circulatório. Então ele vai englobar todos os tecidos. Só que na aula de hoje falaremos somente do tecido ósseo, do sistema ósseo e do tecido esquelético, do tecido muscular, desculpa. Falaremos somente desses dois tecidos, abordando o sistema locomotor, ok? Na próxima aula falaremos sobre o tecido nervoso, o sistema nervoso, e já abordamos em aulas anteriores a questão do sistema respiratório e circulatório, tá? Mas para a aula de hoje, o que a gente tem que ter em mente? Que o sistema locomotor ele é responsável pela sustentação, locomoção e movimentação do corpo, ok? O esqueleto ele pode ser classificado de duas formas básicas. Temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Primeiro a gente vai falar a função, basicamente, do esqueleto. Tá? O esqueleto ele tem uma função extremamente importante que é a proteção de órgãos vitais. Por exemplo, o crânio ele vai estar protegendo todo o encéfalo. A medula a coluna vertebral vai estar protegendo a medula. Então, a caixa torácica vai estar protegendo o coração e o pulmão. Então, tem funções extremamente importantes, não somente relacionadas à sustentação do corpo, mas também à proteção. Os órgãos, os ossos, no caso, eles podem ser classificados quanto à forma deles. Eles podem ser classificados em ossos curtos, quando o seu comprimento é menor do que a sua largura. No caso, os ossos do carpo, aqui na mão, no pulso, e os ossos do tarso, aqui no pé. O seu comprimento é menor do que a sua largura, então a gente chama de osso curto. Já os ossos longos é quando o comprimento é maior do que a sua largura. Temos aqui a tíbia e a fíbula, temos o fêmur, rádio e ulna e húmero, são exemplos de ossos longos. Os carpais também são, os metacarpais também são exemplos, e as falanges também, tá? De ossos longos. Temos os ossos laminários ou os ossos planos, quando a sua comprimento, a sua largura tem uma relação semelhante também com a sua espessura. O exemplo são os ossos do crânio. Outro tipo de osso, os ossos irregulares, no caso as vértebras, por exemplo, ela não tem uma classificação, não tem uma característica correta. Eles são irregulares, tá? Quanto a tamanho, largura, espessura. E temos também os ossos sesamoides, que eles estão dentro de articulações ali, protegidos por tendões. Temos como exemplo a patela, tá? Então são essas classificações de ossos. Ossos sesamoides, ossos longos, ossos curtos, ossos planos ou laminares.
tá? E temos também o osso hioide, que ele fica aqui na base do pescoço. São essas classificações dos ossos, tá? Quanto à função dos ossos, além dessa questão de proteção, o osso também vai estar relacionado à produção de células sanguíneas na medula óssea dos ossos longos, na medula óssea vermelha dos ossos longos, tá? Principalmente na questão do fêmur. Outra coisa que não está aqui no texto, mas é importante vocês saberem, a gente apresenta duas cinturas. Temos a cintura pélvica e temos a cintura escapular. A cintura escapular, formada pela clavícula, escápula e o osso externo, vai estar relacionado à ligação dos membros superiores ao esqueleto axial. Enquanto a cintura pélvica vai estar relacionada à ligação dos membros inferiores ao esqueleto axial, tá? E o esqueleto axial é o quê? São os ossos do crânio, da cabeça, assim como a coluna vertebral, tá? E o esqueleto apendicular são os ossos do braço e perna, tudo bem? Então, assim é classificado. Quanto à caixa torácica, a caixa torácica ela é composta por 12 costelas, tá? Então, são 12 costelas localizadas na região torácica, T1 até a T12. São 7 vértebras cervicais, C1 até a C7. Temos as vértebras lombares, as vértebras sacrais também, tá? Ao todo, são 33 vértebras que nós apresentamos, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente essa quantidade de vértebras que o corpo ele vem a apresentar, tá? Então, são vértebras torácicas, formam a caixa torácica, são 12, tá? Então, as cervicais ficam na base do pescoço, são 7, C1 a C7. Torácicas são 12, T1 até T12. Lombares são 5. E temos também a questão das sacrais e coxígenas, que formam 9 no total, dando então 33. Ok? Então a gente tem que ter isso em mente, essa numeração correta, tá? Já vimos então o esqueleto. O tecido ósseo. Esse texto a gente não vai abordar, que eu vou fazer um resumo geral para vocês do que é importante vocês entenderem sobre isso. Tá? O texto, depois vocês dão uma lida para poder fixar a questão de conteúdo. O tecido ósseo ele é um tecido conjuntivo especial com a sua matriz calcificada. Tá? A matriz extracelular é calcificada. Assim como todo tecido conjuntivo apresenta grande quantidade de matriz extracelular, e no caso do tecido ósseo é uma matriz extracelular calcificada. São 3 tipos básicos de células. Temos os osteoblastos, que são células jovens, ósteo de osso, blasto de jovem, basicamente. Então, os osteoblastos são células jovens do tecido ósseo. Os osteócitos são as células ósseas propriamente. E os osteoclastos são células responsáveis pela regeneração do tecido, tá? É um ciclo que acontece no tecido ósseo. A gente fala que o tecido ósseo é um tecido vivo. Ele tem grande capacidade de regeneração. O que vai acontecer? O osteoblasto, com o processo de maturação, ele se torna um osteócito, à medida que vai ocorrendo o acúmulo, o depósito de cálcio nessa região, de cristais de cálcio nessa região. Quando a célula já está bastante tempo, já está velha no tecido, os osteoclastos atuam retirando o cálcio dos osteócitos e liberando o cálcio novamente no sistema. E esse cálcio, então, será reabsorvido pelos osteoblastos. Com o tempo, os osteoblastos viram osteócitos novamente, que serão, então, digeridos pelos osteoclastos, sendo, então, sempre esse ciclo seguindo com o tempo. Você consegue perceber isso? Você quebrou a perna quando era criança. Depois de um tempo, você faz o raio-x daquela mesma região, você não vê mais aquela cicatriz, porque o tecido ósseo ele é capaz de regenerar. Tá? Uma coisa que a gente tem que ter atenção é que a função, a atividade celular está intimamente ligada à quantidade de água e também à idade. Quanto mais jovem a pessoa maior é a atividade celular. Então, ela tem a capacidade de regenerar o tecido ósseo de uma forma muito mais eficiente. Agora, quando a pessoa está mais idosa, com a idade mais avançada, esse processo de regeneração se torna mais lento,
uma vez que a quantidade de água é menor, então as reações químicas também são menores, tá? Uma coisa que a gente tem que ter atenção, o tecido ele é um tecido vivo, ele apresenta irrigação sanguínea. Temos os canais de Harvard e temos os canais de Volkmann, que apresentam então irrigações, tanto sanguíneas também como nervosas. Então a gente sente dor no osso, tá? Então é extremamente importante a gente ter isso em mente, ok? O tecido cartilaginoso ele é um pouco diferente do tecido ósseo. Por quê? Enquanto o tecido ósseo a gente fala que é um tecido vivo, o tecido cartilaginoso não. Mas por que ele não é propriamente um tecido? A gente fala que ele não é um tecido vivo? Porque ele não apresenta capacidade de regeneração, tá? Ele apresenta somente dois tipos celulares, que são os condroblastos, que são as células jovens, e temos os condrócitos, que são as células já maduras. Ele não apresenta uma célula responsável por regenerar esse tecido. Isso é um problema, principalmente para o atleta, quando lesiona a cartilagem, passa muito tempo sentindo dor, muitas dores, faz aquele processo de infiltração da cartilagem, porque é um processo, é uma estrutura que acaba não se regenerando. Então tem todo esse problema relacionado, tá? Outra coisa também que dificulta a regeneração, dificulta o processo de nutrição desse tecido, é que ele não é um tecido vascularizado, ele não apresenta vasos sanguíneos, assim também como não apresenta terminações nervosas, tá? Imagina você, toda vez que você fosse andar, você pisasse e sentisse dor no joelho, porque a cartilagem tendo terminações nervosas, você sentiria dor. Então a cartilagem ela não apresenta terminações nervosas justamente por isso, tá? Como que ocorre a nutrição desse tecido? A nutrição desse tecido vai ocorrer por difusão, a partir do pericôndrio, que é onde estarão os vasos nervosos e também os vasos sanguíneos, tá? Então, tem que ter em mente, tecido cartilaginoso ele não se regenera, tecido ósseo se regenera, ok? Existem diferentes cartilagens no nosso corpo, tá? E cada uma apresenta uma função específica. A cartilagem hialina, que é essa daqui do meio, ela é uma cartilagem mais clara, é a cartilagem em maior quantidade do nosso corpo. Ela é, para ter ideia de como que ela é importante, da quantidade que ela apresenta no nosso corpo, quando o nosso organismo ainda é feto, ainda está em desenvolvimento dentro do corpo da mãe, todo o nosso esqueleto ele é formado por cartilagem hialina, que vai sendo substituída por estrutura óssea com o passar do tempo, à medida que vai ocorrendo depósito de cálcio, vai crescendo a massa óssea. Na fase adulta, ele vai estar em locais específicos, como nas fossas nasais, broncos, articulação dos ossos longos, extremidade da costela. Então, no disco epifisário também vai estar relacionado com a presença de cartilagem hialina. Tá? Ela é uma cartilagem bem mais clara do que as demais. Temos também a cartilagem elástica, que é essa daqui. A cartilagem elástica, como o próprio nome já vai dizer, ela vai ter uma elasticidade maior, apresentar uma grande quantidade de fibras elásticas, tá? E poucas fibras colágenas do tipo 2. Ela vai estar presente em locais bem específicos, como no pavilhão auditivo, tubo auditivo, laringe e epiglote. E temos, por último, as cartilagens fibrosas, que são essas, apresentam fibras bem características. Elas são mais fortes, mais resistentes, têm a função de unir de forma bem forte as estruturas. Vai estar presente nos tendões, nos ligamentos dos ossos, na sínfise púbica e nos discos intervertebrais. Então são cartilagens extremamente resistentes, tá? Então cada tipo de cartilagem apresenta uma função específica, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema muscular, tá? É um sistema altamente especializado, lembrando aquela máxima que ocorre na biologia, no nosso corpo. Quanto mais especializado é o tecido, menor a sua capacidade de regeneração, tá? Então, tecido muscular e tecido nervoso, a capacidade de regeneração é muito baixa devido à sua grande especialização. Vocês não precisam saber o nome de todos os músculos do corpo, são muitos, são inúmeros. É fácil a gente lembrar o nome dos músculos, porque o nome do músculo vai estar diretamente ligado, quase sempre, ao local de origem, aonde ele está presente. Um exemplo, o braquiorradial, tá? Então, tá no rádio, no braço, o flexor superficial dos dedos tem a função de flexionar os dedos. Então, a musculatura vai estar intimamente ligada à sua função ou também à sua forma, como, por exemplo, o trapézio.
tá? Mas o nome vocês não precisam saber isso agora. Caso vocês façam faculdade de biologia, faculdade de medicina, farmácia, enfermagem, aí sim vocês terão que saber. Mas para agora, de início, não vem ao caso, tá ok? O sistema muscular ele é responsável pela estabilidade corporal, produção de movimentos, manutenção da temperatura corporal e sustentação do corpo, juntamente com o tecido esquelético, tá? Uma coisa importante quanto à musculatura, o que a gente tem que ter em mente? A gente fala que a musculatura ela apresenta um movimento antagônico. O que é um movimento antagônico? Para que eu contraia o bíceps, eu tenho que relaxar o tríceps. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então são movimentos antagônicos, são movimentos opostos. Isso é necessário, porque ocorre a questão de contração e relaxamento de fibras musculares. A gente vai ver isso mais à frente depois, ok? Então vamos lá. Algumas características do tecido muscular. É um tecido altamente especializado, como a gente já falou, e ele é especializado em contrair, em realizar contrações. Existem fibras musculares formadas por proteínas. Essas proteínas são duas, proteína actina e a proteína miosina. A proteína miosina ela vai puxar a proteína actina e ela vai deslizar uma sobre a outra, ocorrendo então um processo de contração da fibra muscular. Quando eu falei com vocês que o tecido ele é especializado, é porque ele é extremamente especializado mesmo. Se você chega lá e vê um tecido respiratório, por exemplo, a célula do tecido respiratório não apresenta denominações específicas. É uma célula do tecido respiratório, tem lá o seu nome, porém as suas estruturas são normais. Tem a membrana celular, tem o citoplasma, tem o retículo endoplasmático, são estruturas semelhantes a qualquer outro tecido. E já no tecido muscular, não. Como ele é altamente especializado, as suas estruturas ganham nomes diferentes. Por exemplo, a membrana celular, nas demais células do nosso corpo, na célula muscular vai chamar sarcolema. O citoplasma nas demais células do nosso... Desculpa, o citoplasma nas demais células do nosso corpo vai se chamar sarcoplasma. O retículo endoplasmático nas demais células do nosso corpo vai se chamar retículo sarcoplasmático, que está intimamente ligado à liberação de cálcio para que ocorra o processo de contração muscular e também vai estar intimamente ligado à questão do impulso nervoso, a propagação do impulso nervoso, tá? E a gente vai falar de impulso nervoso, de sistema nervoso nas próximas aulas. Então, tenha em mente, é um tecido altamente especializado e por ser altamente especializado, seu processo de regeneração se torna mais lento, ok? E para a gente terminar, a gente vai falar sobre a classificação do tecido muscular. Ele é basicamente dividido em três. Tecido muscular esquelético, estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, tá? O tecido muscular estriado esquelético, como o próprio nome já diz, ele está ligado ao esqueleto. Ele é responsável pelo movimento. As fibras se organizam na forma de sarcômeros. E esses sarcômeros, então, têm as proteínas actina e miosina, que uma desliza sobre a outra na medida que ocorre o processo de contração. As células do tecido muscular estriado esquelético são multinucleadas, apresentam muitos núcleos. Outra coisa que também na questão do tecido muscular esquelético, ele pode ser classificado de duas formas. Temos as fibras brancas, as fibras brancas e temos as fibras vermelhas. Essa definição vai estar relacionado ao tipo de contração muscular que essa fibra vem apresentar. As fibras de contração vermelha, as fibras vermelhas, elas são chamadas fibras do tipo 1 ou fibras lentas, e as fibras brancas são as fibras do tipo 2, são as fibras de contração rápida. O que vai acontecer? As fibras de contração lenta, a gente fala que elas são fibras aeróbicas, elas utilizam muito a presença de oxigênio para a produção de energia. Já as fibras brancas de contração rápida, elas são chamadas de fibras anaeróbicas, então elas vão realizar um processo de fermentação muito, muito acelerado, muito presente, tá? Então, imagina um jogador de futebol ou um velocista que tem que dar aquele disparo, aquela corrida muito rápida num período muito curto de tempo, ela vai apresentar uma grande quantidade de fibra branca.
Já um maratonista que ele tem que correr por 40, 50 quilômetros vai apresentar uma grande quantidade de fibra vermelha, tá? Então, o processo de produção de oxigênio, de produção de energia ocorre de forma aeróbica, então é uma produção de energia de forma mais eficiente do que o processo de fermentação. A fermentação é um processo mais rápido, eu produzo menos energia, por consequência disso eu gasto mais glicose, tenho um consumo maior de glicose. No nosso corpo, a fermentação está relacionada à produção de ácido lático, então acaba causando dores, desconforto, levando a cãibra, tá? O tecido muscular estriado cardíaco, esse, como o próprio nome diz, ele está ligado ao coração, tá? Uma coisa interessante sobre o tecido muscular cardíaco é que ele apresenta uma contração vigorosa e involuntária. É tão interessante essa questão da contração porque ele produz o seu próprio impulso, tá? Então, essa a importância dessa musculatura ser uma musculatura involuntária. Ela propaga o seu impulso. As fibras, as células desse tecido são células uni ou binucleadas e ramificadas. Apresentam ramos entre uma e outra. E apresentam também junções do tipo gap nessas células, que permitem então a passagem do impulso, fazem que ocorra a contração de uma forma uníssona. E temos, por último, o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, que não apresentam fibras padronizadas de actina e miosina, tem uma contração muscular involuntária e lenta. É responsável por empurrar o alimento por todo o sistema digestório, basicamente. Ok? Então, essa é a parte do sistema locomotor. Qualquer dúvida, vocês sinalizam para mim. Espero que tenham entendido. Nessas dúvidas, então, eu respondo para vocês depois. Tá ok? Tchau, tchau.